participar neste ato inaugural da quarta-feira do livro. São, infelizmente, poucas as razões para vir à beira. A gente passa pela beira a caminho de algum incêndio que precisa de ser apagado, a caminho de alguma festa que precisa de ser curtida, enfim, a caminho de Moçambique. Por qualquer razão estranha, a beira ficou uma espécie de lugar de passagem. Penso que já é a altura de a beira ser definitivamente um daqueles lugares que devem ser privilegiados para todos aqueles que se preocupam com o nosso país e com o seu desenvolvimento. Pela sua posição central, pelo seu desenvolvimento e pelo seu contributo em vários aspectos do processo de desenvolvimento do nosso país. A Beira precisa de ocupar o seu lugar. E a realização desta Feira do Livro talvez seja um dos elementos de inspiração que podem fazer com que a Beira, muito rapidamente, se firme entre outras cidades moçambicanas por esta razão cultural muito forte. Eu tive a ocasião de, nesta minha curta vinda à Beira, de discutir com várias plateias, se posso dizer assim. Mas enfim, tive discussões muito interessantes ontem no Instituto de Formação dos Professores e esta manhã na Universidade do Licumbo. Nessas discussões nós não nos voltamos muito para questões literárias, embora fosse isso que estava no programa. Eu fiz, como costumo, a minha subversão. Uma vez subversivo, sempre subversivo, tenho paciência. E então falámos de várias coisas que foram desde questões históricas, questões linguísticas, questões que têm vindo a ser um bocado a minha preocupação para além de alguma produção literária. Nestas discussões fomos dar ao livro. De alguma maneira fomos sempre dar ao livro. E eu tive a ocasião de dizer ontem aos jovens que me escutavam que o livro é importante por várias razões e mais uma. Esta mais uma é que o nosso país necessita de dar um salto no seu processo de desenvolvimento. Não pode ser um processo que se desenvolve linearmente, passo após passo, e com todo o tempo do mundo, para que com os nossos vagares africanos a gente vá fazendo as coisas. Não. O nosso país precisa de encontrar forças para ter este impulso que o faça projetar-se para o futuro, para ser, primeiro, competitivo. Mas ainda que não seja questão de ser competitivo, mesmo para resolver os problemas que estão dentro de nós, é necessário este salto em frente. Este é um país com cerca de 30 milhões de habitantes neste momento, dizem as estatísticas. Um exemplo muito simples. A taxa de natalidade, não vou dizer o número técnico, mas a taxa de natalidade neste país faz com que, dentro de poucos anos, nós sejamos estes 30 milhões mais que o dobro. Talvez ainda em tempo da nossa própria vida. Nós estamos a falar de um futuro distante. Não. Vamos rapidamente ser o dobro. Quando formos o dobro, temos que pensar que os alimentos que nós produzimos neste momento, que não chegam para matar a nossa fome, têm que ser duplicados. Ora, aparentemente,
as técnicas que nós estamos a adotar não fazem com que a nossa produtividade agrária cresça, antes pelo contrário, ela está diminuindo. Por conseguinte, será muito mais agudo o problema de alimentar a nossa população. Se falarmos do emprego, que é a preocupação dos jovens, há falta de emprego. Nas nossas cidades, o desenvolvimento que tem o comércio informal não é uma coisa que nos deva deixar satisfeitos. O desenvolvimento do comércio informal não é senão a indicação do déficit de emprego. Um déficit perigoso, porque já começa a ser o déficit de emprego que afeta populações escolarizadas. Aqueles que estudam estes fenómenos aí pelo mundo fora, que já fizeram um alerta, o desemprego de gente escolarizada é revolucionário porque conduz à violência. Guardam-nos no futuro situações muito complicadas no viver das nossas cidades. Aquelas pessoas que vemos proporem-nos as coisas mais estranhas para vender, etc, etc, são pessoas que têm a 10ª classe, têm a 9ª classe, a 11ª classe. Algumas têm até alguma frequência em institutos, etc, e não têm emprego. Outras que têm emprego têm, na realidade, subemprego, porque são empregos que não correspondem à formação profissional ou apenas académica que têm. E, em todo o caso, mesmo quando corresponda à formação profissional ou ao perfil académico, a remuneração não é suficiente. Por conseguinte, pensem nos problemas que nos aguardam. Pensem nas dificuldades atuais e multipliquem isso por 10, por 20, não sei, mas há poucas razões para estarmos otimistas quando olhamos para o futuro. Pois bem, tudo isto são as razões que fazem com que seja imperativo que a nossa sociedade encontre formas de dar este salto em frente. Aqueles que fazem diagnóstico das sociedades, no caso de Moçambique já disseram, o caminho para o futuro passa pela educação. É fundamental fazermos a educação. É fundamental a escola. É fundamental que todos os moçambicanos que estão à idade escolar tenham lugar na escola e que haja condições para nós ensinarmos a estas pessoas que procuram a escola. É fundamental que aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ir à escola no tempo apropriado e que são adultas e que são analfabetas sejam recuperadas. Porque elas têm que defender, porque elas têm que realizar atividade económica que responda às suas necessidades de sobrevivência. Tudo isto implica uma coisa. O livro, este é um instrumento é o segredo para a gente dar este salto. Deveríamos, como país, ter uma política do livro. Deveríamos, como país, ter uma política da leitura. Deveríamos, como país, olhar para ações como esta, Feira do Livro, e dizer que são momentos importantes do nosso desenvolvimento. Não é uma atividade marginal, uma atividade lúdica, qualquer coisa que tenha a ver com entretenimento. Aqui estamos a tratar da nossa sobrevivência. É desta maneira que nós estamos a ver o livro. É desta maneira que nós estamos a querer traduzir a importância do trabalho que faz a Associação Corém, do trabalho deste município ao apoiar esta iniciativa e, digamos, o trabalho de todos os parceiros, o Bicombo, a Casa do Artista, a FUNSA, Camões, Vaneca. É um trabalho muito importante que nós só podemos encorajar. Bem-aja, continuem. Espero
que um dia, não muito distante, venha a Beira para a Feira do Livro, a quinta, sexta, sétima, o que for, e que essa Feira do Livro não seja nesta casa, não que esta casa não seja digna, mas eu espero que seja ali no Chibé, daquele parque extraordinário que a Beira tem e que faz com que esta seja uma das cidades mais interessantes do nosso país. Que a Feira do Livro seja lá e que todo o país venha à Beira para participar na Feira do Livro. É isso que espero que aconteça. Não mereço palmas. Nós estávamos à espera demais, por isso é que não batemos palmas. Não, sabe, as palmas marcam o fim, quer dizer, as palmas muitas vezes, bom, agora sei que já falaste, mas Por isso é que não batemos palmas. para alguns, para os cabeças de lista, as palmas é sinal para continuar. Tenham paciência, é o tempo dos cabeças de lista, não é? Está sempre terminado. Bom, eu pensava que esta parte literária temos de não demorar nela, quer dizer, a minha pregação é esta que fiz, quer dizer, a minha mensagem era esta, mas enfim, não posso deixar de agradecer à Maria a leitura que fez deste conto, e talvez tecer algumas palavras, agora aqui discutir coisas literárias, não estou à vontade. Bem, dizem especialistas que nos ensinam estas coisas que as literaturas jovens pelo mundo fora sempre recorrem à infância, não é? Para encontrar as suas temáticas, para encontrar a sua linguagem, para elaborarem as suas propostas. Esta história que a Maria leu não foge deste parâmetro, não é? Quer dizer, temos ali uma situação de, aparentemente, uma criança, adolescente ou pré-adolescente, que conta uma história. Uma história que tem, talvez, um elemento de verosimilhança. Talvez aquelas observações que uma criança possa fazer. Porque é que as mãos do preto são, as palmas das mãos são mais claras, e desata a perguntar às pessoas e obtém as respostas que obtém. Esta questão do recurso à infância é interessante, e em Moçambique até tem aspectos dramáticos. Há um poeta que gostava muito da Beira, já morreu, infelizmente, chamado Rui Onofre, um grande poeta, que fez vários livros. E há um livro recente que foi publicado em Portugal, com um prefácio de um crítico literário que também viveu em Moçambique muitos anos, que também infelizmente já morreu, Eugênio Lisboa. E este será talvez uma espécie de livro definitivo do Rui Onofre, porque faz a recolha dos melhores poemas de cada um dos livros do Rui Onofre. E o prefácio de Eugênio Lisboa faz o estudo da obra do Rui Onofre e o comentário a estes poemas de uma forma muito pertinente e muito percutante. O tema do regresso à infância domina. E nas palavras de Eugênio Lisboa, o Rui Onofre faz toda a sua obra, quer dizer, à volta desta questão de voltar à infância. O momento mágico da vida do Rui Onofre são as suas recordações de infância, a geografia da então Lourenço Marques, as suas deambulações, as suas aventuras, os amigos que tinha,
os medos, as esperanças, tudo isso está lá, mas é a infância. Quer dizer, o Rui Onofre, por algum sortilégio, recusa-se a crescer. Quer dizer, é um indivíduo que se mantém jovem, de Lourenço Marques, talvez filho de uma família privilegiada, no sentido de que é uma família branca, se vocês quiserem, que tem acesso a determinadas coisas, que tem certos privilégios e que vai se dando conta daquilo que se passa à sua volta, inclusivamente o facto de se viver numa situação colonial, o facto de haver desigualdade, tudo isso ele vai percebendo e vai referindo nas suas poesias. Chegando, inclusivamente, há um poema que diz: o europeu me chama, eiro-me de poesia, Ana Magaia, quando sabe se isso não. Tudo isto para dizer que, sim senhor, ele será europeu de alguma maneira, mas ele, no fundo, é africano, porque rosas não dizem nada, a gruda das micaias, aquela fogueira lá distante, num céu silente. Bom, não posso fazer isso é comigo. E as mangas verdes com sal. As mangas verdes com sal é depois é um momento mais refinado, etc, etc. Que depois passa pelo Monhé das Cobras. Também, Uma coisa espantosa. Mas então, onde a parte dramática disso? O Rui Onofre recusa a sair desta infância. Mas, num determinado momento, ele é expulso da sua infância. Diz ele que é expulso. Não foi expulso. Mas o processo político anda de tal ordem que ele se sente mal em Moçambique e sai. Esta sua saída de Moçambique para o Rui Onofre equivale a ele foi expulso do paraíso. Ele foi expulso daquele seu mundo. Então vai para o nevoeiro de Londres, para o frio, vai para coisas terríveis que lhe fazem repensar em quê? Na sua infância. Obviamente com outros olhos e com outra experiência, etc, etc. Mas a amargura de ele já não poder fruir daquelas coisas que marcaram a sua infância e não poder ver as coisas com a candura e a pureza que tinha quando as apercebeu pela primeira vez. Tudo isto é o drama do Rui Onofre. E quando ele se apercebe que está doente, que a morte está próxima, quer dizer, ele lamenta isso pelo facto de não poder continuar a sonhar com a sua infância. Quer dizer, há alguns poemas, é mesmo terrível esta leitura do Eugênio de Lisboa, à poesia do Onofre. Quer dizer, estou a dramatizar a questão da infância. Bem, podíamos estar a falar de outras obras, sei lá, de Cabo Verde, do Chiquinho, do Baltazar Lopes. Havemos de encontrar lá a infância. Pois bem, esta leitura que foi feita faz parte desta questão, deste regresso à infância. Mas o nosso regresso à infância aqui em Moçambique tem algumas características que talvez possamos ressalvar e que ajudam, enfim, a continuar aquela nossa outra conversa, que é subversiva. Nesta história que nós ouvimos aqui, quer dizer, parece que tudo é simples, tudo é ingênuo, tudo é inócuo, não se faz a palavra colonização, colonialismo, não está lá, não há absolutamente nada nesse aspecto, mas por qualquer disciplina que é um bocado admirável até para mim, o autor dessa história, há lá ecos de teorias muito complicadas. Teorias, por exemplo, que negavam ao homem negro a sua humanidade, que negavam a sua cultura. Há lá ecos de escravatura. Quer dizer, há lá ecos de toda... Há ecos, apenas ecos. Quer dizer, ecos filtrados de tal forma que cheguem a uma linguagem e a um pensamento que é exposto por uma criança. Onde também
há ecos, há ressonância de histórias contadas à volta da fogueira. A linguagem é simples, é uma linguagem que não tem nenhuma palavra que nos obriga a ir ao dicionário. Quer dizer, há essa preocupação. Infelizmente estou a falar de uma história de que eu sou autor, mas bem poderíamos estar a falar de um poema de José Gravarinha. Havíamos de encontrar exatamente estes mesmos elementos. Podíamos estar a falar de um poema de Noémia de Sousa, havíamos de encontrar também estes elementos. Quer dizer, isto tem muito a ver com algumas das características da literatura moçambicana, que felizmente se mantém, quer dizer, ao longo do tempo. Temos escritores modernos, um Miacudo, escritor aqui da Beira, onde encontramos estas coisas, obviamente mais refinadas, obviamente colocadas como o gênio próprio da pessoa, mas continuamos a reconhecer estas coisas. A cultura tem esta possibilidade, ou esta faculdade, de remeter nas pessoas para alguns elementos que, afinal de contas, não são o privilégio de uma classe, que é uma elite, se vocês quiserem. Quer dizer, estamos a falar de coisas escritas na língua portuguesa, não é assim? Pois, embora escritas na língua portuguesa, eu penso que consegue-se introduzir, através da literatura, às vezes, nem sempre, esta dimensão da moçambicanidade. Pois, moçambicanos, em diferentes partes do país, com diferentes formações, quando estão confrontados com estes textos, reconhecem-se lá e veem coisas que lhes dizem muito. E esta é a dimensão, digamos, a dimensão, é o reward, quer dizer, é o pagamento, é a premiação que tem o escritor. Por conseguinte, quando falamos de livros, estamos aqui a tratar de desenvolvimento. Estas coisas são importantes na construção do nosso país. No conhecimento que nós devemos ter de Moçambique. Não precisa de ser o conhecimento do Moçambique antigo. Estas histórias têm a ver com coisas de há 60 anos, não foi? 60 anos. Não, ainda hoje, muitas dessas coisas têm atualidade no nosso dia a dia. É isto que o cristão diz. Não estamos aqui perante a história, estamos perante a vida. Agora batam palmas, que é para